Ao Senhor Jesus Cristo, o justo, seja o louvor e a adoração. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no Salmo de número 75. Bem na metade do saltério, Salmo 75. Se você notar alguém próximo que não esteja com a Bíblia ou que esteja com dificuldade de encontrar, ajude o irmão. Assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei as suas colunas. O 4. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. O 9. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Fechemos nossos olhos, curvemos a nossa fronte e mais uma vez oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor tem conduzido este culto e nós te agradecemos agora pela tua palavra que foi lida. Pedimos, ó Senhor, que neste momento o Senhor nos dê ainda mais do teu Santo Espírito para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Edifica, Pai, a tua igreja. Não permita que saiamos daqui sem sermos alimentados, sem recebermos a porção que a nossa alma carece. Afasta de nós distrações, afasta de nós qualquer pensamento, qualquer preocupação que nos tire a atenção e ajuda-nos a continuarmos te adorando também por meio do nosso entendimento da tua palavra. Sê conosco neste momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Existe uma frase que é atribuída ao reformador Martinho Lutero. E essa frase diz o seguinte: é preciso sempre deixar Deus ser Deus. É preciso sempre deixar Deus ser Deus. Uma frase que dentro da teologia reformada pode assumir vários significados, pode estar tratando de uma série de questões, mas especialmente aqui eu gostaria de destacar algo que essa frase combate. Ao dizer, deixe Deus ser Deus, ou ao afirmar que nós precisamos deixar Deus ser Deus, nós estamos dizendo que nós não devemos tentar submeter o Senhor aos critérios da razão humana. Nós não devemos tentar prender Deus dentro do nosso entendimento limitado. Um entendimento que, além de limitado, também sofre com as manchas do pecado. Tantas vezes nós falhamos em confiar no Senhor, falhamos em crer nos grandes feitos de Deus, porque justamente queremos encaixar Deus em uma espécie de caixa, ou uma espécie de entendimento
que caiba na nossa mente. E é impossível conter aquele que é infinito, aquele que é eterno, aquele que é infinitamente grandioso. Deixar Deus ser Deus, dentre vários significados, indica que nós devemos reconhecer a grandeza, a infinitude, a sabedoria e a soberania de Deus. E devemos, então, nos submeter a ela. E aqui está uma coisa fácil de falar, mas difícil de colocar em prática na nossa vida. É fácil dizer, nós devemos deixar Deus ser Deus. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Nós não devemos tentar explicar Deus de acordo com o nosso entendimento limitado. Mas na prática, muitas vezes, é isso que nós queremos fazer. Quando vem uma situação difícil, quando nós nos deparamos com alguma injustiça, quando nós estamos sofrendo de alguma maneira, nós tentamos colocar Deus em uma caixinha. Queremos que Deus haja de acordo com a forma como nós achamos melhor, no tempo em que nós achamos melhor. Senhor, por que o Senhor não age agora? Por que o Senhor não faz dessa forma? Por que o Senhor não age imediatamente em favor do seu povo? Devemos deixar Deus ser Deus. Devemos reconhecer que Ele conhece tempos, conhece épocas. Ele sabe exatamente o momento de agir. Quando nós nos deparamos com injustiças, com aflições, com violência, com o caos que cada vez mais se expande no mundo no qual nós vivemos, e vemos o ímpio prosperando, aquele que faz o mal, que pratica a injustiça, sendo aplaudido, sendo reconhecido, sendo ovacionado pelas massas, muitas vezes nós questionamos: Senhor, por que o Senhor não age agora? Por que o Senhor não termina com isso agora? O Senhor está sendo afrontado, o teu povo está sofrendo. Mas nós devemos deixar Deus ser Deus. Ele sabe exatamente o tempo, o momento e a forma de agir diante de toda circunstância. O Salmo de número 75 é um salmo que mescla gratidão e louvor com um pedido de juízo, uma esperança de que Deus há de julgar aquele que pratica o mal. Em meio ao sofrimento, em meio à aflição, em meio às tribulações dessa vida, o Salmo 75 mostra que nós devemos confiar na justiça do Senhor. E este é o tema do sermão desta noite. Confie na justiça de Deus diante das aflições. Confie na justiça de Deus diante das aflições. É difícil, quando nós lemos os Salmos de maneira isolada, reconhecer que eles têm um contexto. Alguns salmos já trazem ali no seu título alguma situação ao qual ele está associado. Por exemplo, o Salmo 3 vai mostrar que Davi o escreveu quando estava fugindo de Absalão. Então a gente tem um contexto bem claro daquele salmo. O Salmo 75 não registra o seu contexto. E os eventos que são descritos aqui não fornecem para nós alguma base, alguma pista de uma época específica que o povo de Israel estava vivendo. Existem, entre os comentaristas, entre os estudiosos, algumas sugestões de períodos, de épocas em que esse salmo poderia ter sido escrito, mas nós não temos uma certeza. Mas o Saltério, todo o livro dos Salmos, ele tem uma organização lógica, de modo que salmos agrupados em pequenos blocos e até mesmo em livros de salmos, nós temos 5 livros de salmos dentro dos 150 salmos, a forma como eles foram agrupados não é por acaso, não foi sem querer. Os organizadores do Saltério, do livro de Salmos, colocaram salmos relacionados próximos. Quando nós lemos, então, o Salmo 75, devemos considerar o que estava acontecendo no Salmo 74. O Salmo 75 é colocado logo após o 74, não por uma questão numérica. Os números vieram muito tempo depois,
quando as Bíblias foram organizadas como nós temos hoje. Mas eles foram colocados juntos pelos organizadores, porque o Salmo 75 mostra um povo que, em meio às aflições, em meio às dificuldades, percebeu que Deus julga. Se lembrou dos grandes feitos de Deus e então decidiu confiar, mesmo que essa justiça ainda não tivesse sido aplicada. Quando olhamos, por exemplo, no salmo anterior, Salmo 74, vemos o salmista, também Asaf, são 2 salmos dentro da coleção dos salmos de Asaf, o salmista questionando a Deus acerca da rejeição do seu povo diante da profanação dos inimigos. E esse salmista, no Salmo 74, está pedindo que Deus haja. Deus, lembre-se do que está acontecendo. Senhor, faça alguma coisa. No versículo 2 do Salmo 74, nós lemos: lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado. No 18, lembra-te disto: o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. E no 22, vemos o clamor deste salmista, dizendo: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Se por um lado o Salmo 74 revela esse clamor do povo pela justiça diante da aflição que o povo estava sofrendo, o Salmo 75 mostra que o salmista, que essa congregação, que esse povo passa então a render graças ao Senhor, porque reconhece os seus grandes feitos e reconhece que no tempo certo, na ocasião certa, Ele age com a sua reta justiça. Trata-se de um salmo com características tanto históricas, porque fala da situação de um povo do passado, mas também trata-se de um salmo com características escatológicas, ou seja, características que apontam para a consumação de todas as coisas, que apontam para o fim, quando o Senhor julgará toda a humanidade. Os ímpios serão definitivamente punidos pelo seu pecado, e o justo então será exaltado. Vejamos então no Salmo 75 por que devemos confiar na justiça de Deus diante das aflições. Em primeiro lugar, no primeiro versículo, vemos que devemos confiar na justiça de Deus, pois Ele está sempre perto do seu povo. Pois Deus está sempre perto do seu povo. O primeiro versículo é bastante conhecido. É muito comum nós recitarmos esse versículo, até mesmo de cor, usarmos como introdução nas nossas orações: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O salmista está iniciando este salmo com ações de graças. Ele está rendendo graças a Deus, antes mesmo de considerar a questão da injustiça, a questão do sofrimento, que ele vai trabalhar mais adiante. Na mente do povo, na mente deste salmista, mesmo que as aflições estivessem bem presentes na realidade deles, havia motivos apenas para render graças a Deus, para agradecer a Deus. E aqui há uma referência aos grandes feitos de Deus. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Todas as vezes que o povo de Deus passava por uma grande situação, vencia algum inimigo ou cruzava algum terreno que era importante, que marcava alguma coisa na história daquele povo, eles deixavam memoriais. E aqueles memoriais serviam para que eles se lembrassem constantemente das maravilhas que Deus fez por eles. Aquilo servia para que quando eles olhassem, seja para um altar, seja para uma pilha de pedras, para o que fosse, se lembrassem:
Em certo momento, Deus nos livrou dos inimigos. Em certo momento, Deus nos proveu livramento. Deus abençoou o povo. Deus alimentou o povo. Quando o salmista aqui considera as maravilhas de Deus e declara essas maravilhas, ele percebe que só há razão para a gratidão. Porque o Senhor, que criou os céus e a terra, que escolheu para si um povo, que o sustentou em meio às mais variadas adversidades, tribulações, angústias, preservou o povo. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus de hoje. É o Deus que cuida da sua igreja, que sustenta mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às oposições. Nós vemos notícias cada vez mais frequentes do povo de Deus sendo afrontado, do povo de Deus sendo perseguido. Em certos países, cristãos sendo sistematicamente perseguidos, mortos, caçados. Em outros países, você abordar pautas cristãs se torna motivo de perseguição, motivo de cancelamento, que é uma palavra muito utilizada nos nossos dias. Mas tudo isso, mesmo sendo uma realidade, não apaga o fato de que Deus continua efetuando grandes feitos pelo seu povo, realizando maravilhas em favor do seu povo. Obrigado. E a ideia, especialmente por trás da parte que diz invocamos o teu nome, no texto hebraico, dá a ideia de que nós podemos sim invocar a Deus, de que nós devemos sim invocar a Deus, de que o salmista estava invocando a Deus, mas dá certeza de que Deus está sempre perto. Deus está sempre perto do seu povo. Essa passagem no hebraico tem essa ideia. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, pois o Senhor está perto, ou perto está o teu nome. O nome de Deus estar perto é apenas uma figura que mostra que Deus está com o povo. Na cultura hebraica, o nome de alguém é alguém. O nome de alguém é alguém, revela as suas características, revela os seus atributos, revela o seu caráter. Quando o povo invoca o nome de Deus, está invocando o próprio Deus. Quando eles dizem, perto está o teu nome, ou invocamos o teu nome, é a certeza de que a própria presença de Deus caminha com eles. Deus está cuidando deste povo. Quando o salmista, então, em meio às aflições, reconhece que Deus está sempre perto, que Deus está sempre acessível, ele rende graças, ele agradece, ele sabe que este Deus, que é justo, que é reto, como ele vai falar mais adiante, está perto, ele pode ser acessado a qualquer momento. Irmãos, nós hoje, a igreja de Cristo hoje, tem um privilégio ainda maior do que naquele tempo. Naquele tempo, nos tempos do Antigo Testamento, para que alguém se chegasse a Deus, para que as orações do povo fossem ao Senhor, era necessário um mediador humano, um mediador falho, limitado, os sacerdotes, que ofereciam sacrifícios pelo povo, que ofereciam sacrifícios por si mesmos. Mas nós temos hoje o sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo como propiciação pelos pecados. Nós cantamos aqui, o teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido o meu resgate sobre a cruz. O sangue de Jesus, vertido em nosso favor, foi o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais de mediadores que nos coloquem na presença de Deus. Cristo é o nosso mediador. Nós temos acesso ao Pai, graças ao Filho, pela obra do Filho. Nós hoje podemos nos achegar ao Pai. Diante das aflições, lembre-se disso. Você tem pleno acesso ao Pai em nome do Filho, mediante o Filho. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, quando vemos alguma injustiça, quando passamos por uma situação difícil, nosso primeiro impulso é procurar nós mesmos uma solução, é procurar
nos esconder em algum lugar, ou talvez nos fecharmos em uma angústia e uma tristeza. Mas lembre-se, você tem pleno acesso ao Pai mediante Jesus Cristo. Recorra a Ele. Busque ao Senhor e reconheça com gratidão tudo aquilo que o Senhor já tem feito por você. O Salmo inicia com palavras de gratidão a Deus, demonstrando então essa grande confiança na presença constante do Senhor no meio do seu povo. Em meio às aflições, lembre-se de que Deus está sempre perto do seu povo, está sempre perto da sua igreja e pronto a agir em seu socorro. No Salmo 145, verso 18, lemos: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Além disso, Romanos 10, 12, nós lemos: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todo aquele que invoca ao Senhor pode descansar confiante e grato de que o Senhor age em favor do seu povo. Mas se nós devemos confiar na justiça de Deus em meio à aflição, pois Ele está sempre perto do seu povo, nós também devemos confiar nele, confiar na sua justiça, porque Ele julga retamente e no tempo certo. É o que nós vemos do versículo 2 ao 5. Pois Ele julga retamente no tempo certo. O Salmo continua: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Um dos atributos comunicáveis que o homem recebeu de Deus é justiça. Nós vemos justiça entre os homens. Existem sistemas de justiça entre os homens. Quando alguém comete um crime, ele é apresentado perante a justiça humana. A justiça é tanto um atributo humano que, quando nós sofremos alguma injustiça, ou vemos alguém sofrendo uma injustiça, nós ficamos indignados. Nós percebemos que tem alguma coisa errada, especialmente quando nós somos o alvo da injustiça. Nós somos muito rápidos para cobrar os nossos direitos. Mas por causa do pecado, devido à queda, mesmo aqueles atributos que revelam o caráter santo de Deus, o caráter perfeito de Deus, o caráter justo de Deus, que foram colocados no homem, esses atributos carregam consigo manchas. A justiça do homem existe, ainda é observada no nosso mundo, mas é uma justiça quebrada, uma justiça manchada, uma justiça que tarda muitas vezes, e que muitas vezes também falha. E é uma justiça que é parcial, que muitas vezes escolhe lados que lhe sejam mais favoráveis, ou lados que sejam mais indicados em determinados momentos. Só que, contrariamente à justiça quebrada do homem, nós vemos que a justiça de Deus é perfeita. Não há mancha na justiça de Deus. Não há falha na justiça de Deus. É uma justiça que é perfeita, tanto na sua retidão moral, quanto no tempo e na forma como ela é executada. É uma justiça completamente perfeita. Quando nós lemos aqui no versículo 2: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vemos uma transição aqui em quem está falando no Salmo. Pois disseste, é o salmista que está falando. E passa para uma fala do próprio Deus, que nós chamaríamos de um oráculo, talvez.
Hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Aqui é Deus que está falando. Hei de aproveitar o tempo determinado e hei de julgar retamente. A ideia aqui de aproveitar o tempo, na língua hebraica tem a ideia de agarrar, de segurar, de firmar. É como se estivesse dizendo, eu hei de agarrar o tempo certo. No tempo certo, não haverá escapatória. No tempo certo, a justiça será devidamente manifestada, devidamente executada. Essa expressão está relacionada àquele clamor que nós lemos no Salmo 74, quando o salmista diz, levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. O salmista estava clamando no Salmo 74, Senhor, levanta-te, Senhor, faz alguma coisa diante dessa aflição. O ímpio está falando contra o Senhor, o ímpio está difamando o teu nome, o Senhor não vai fazer nada. Age, levanta-te, Senhor. E aqui nós vemos a resposta de Deus. Hei de aproveitar o tempo determinado. Eu vou me levantar. Eu vou agir no tempo determinado. O ímpio não escapará da condenação, do mal que está praticando, mas no tempo certo, no momento exato, eu agirei, no tempo oportuno, no tempo determinado. O Senhor conhece tempos e épocas que não compete a nós saber. Devemos deixar Deus ser Deus. Quando nós questionamos a Deus e duvidamos da sua ação, da sua bondade, da sua misericórdia, porque nós não vemos no momento que nós queremos a ação de Deus, não vemos no momento que nós queremos e da forma como nós imaginamos melhor o livramento do povo de Deus, nós não estamos deixando Deus ser Deus. Nós queremos que Deus seja alguma coisa que nós determinamos. Nós deixamos Deus ser Deus quando reconhecemos a sua soberania para agir com retidão, para julgar retamente no tempo certo. Deus julga retamente no tempo certo. E aqui nós temos a ideia de que Deus julga tanto no tempo presente, ou seja, nesta vida. O ímpio sofre, muitas vezes já nesta vida, os efeitos do seu pecado. Mas, acima de tudo, ele tomará um cálice, como nós veremos mais adiante. Aquele que permanece em rebelião contra Deus, na prática do pecado, na prática da impiedade, será julgado com uma condenação eterna. O temor de que Deus não estava se atentando para o ultraje que os ímpios estavam fazendo, como nós lemos no Salmo 74, é arrefecido, concluído com a afirmação de que Deus não deixaria de julgar. Deus vai julgar retamente. Deus vai julgar retamente com justiça, quando o tempo estiver adequado aos seus olhos. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. O que Deus está dizendo aqui é que a terra, o mundo pode vacilar. Tudo aquilo que se conhece, a ordem que há nesse mundo, tudo isso pode parecer que está perecendo, mas é Ele mesmo que há de sustentar todas as coisas. Deus não governa apenas tempos. Deus não governa apenas a questão cronológica. Ele governa também o espaço, a matéria. Governa a dinâmica social. Ele governa todas as coisas. Mesmo que o mundo pareça estar se abalando, vacilando, mesmo que pareça que toda a criação possa se desfazer, nós devemos ter a certeza de que é Ele que sustenta todas as coisas. Não há nada fora do controle de Deus. Deus não é Deus, um Deus parcialmente poderoso. Ele é totalmente poderoso. Ele detém o controle sobre toda e qualquer coisa, desde o espaço até mesmo o tempo. No final do versículo 3, nas nossas Bíblias mais modernas não aparece. Talvez se alguém aí tiver uma Bíblia mais antiga, uma versão mais antiga, esteja escrito no finalzinho do versículo 3 um selá.
Talvez em outras versões, ao meio da revista corrigida, talvez traga, escrito Selá. É uma palavra que aparece no texto hebraico, mas que ela não tem uma tradução direta para nós. Ela é uma palavra como esse pequeno título que nós temos antes do Salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. São marcas do cântico, são instruções para o canto. Devemos lembrar que os salmos foram escritos, foram compostos para serem cantados. E quando nós percebemos esse selá, é como se fosse uma pausa na música, uma pausa nesse cântico. Aqui, o salmista está parando para refletir no cuidado de Deus, na certeza de que Deus está perto do seu povo, de que Deus julga retamente. E ele vai então continuar, depois dessa pausa, mostrando como Deus manifesta seu juízo, como Deus vai manifestar a sua justiça. O Senhor é tanto a base da estabilidade do mundo, quanto da ordem moral. Ele continua sustentando todas as coisas. Nós vivemos em um mundo quebrado por causa do pecado, mas devemos nos lembrar que Deus continua sustentando todas as coisas. Deus continua sustentando a sua igreja, pela sua graça especial. Mas Deus ainda sustenta toda a criação com a sua graça comum. Mesmo aqueles que praticam o mal ainda são alvos de bênçãos de Deus. Deus abençoa os homens a fim de que toda a sua criação continue desempenhando o papel para o qual Ele a criou. E Deus agirá no tempo determinado por si mesmo, preservando a estabilidade da sua criação e também a estabilidade do seu povo. Quando nós olhamos para a história da igreja, para a história do povo de Deus, no Antigo Testamento, o povo de Israel, humanamente falando, tinha tudo para dar errado. O povo de Israel, um povo pequeno, comparado às outras nações, que poderia ser engolido por outras nações militarmente mais capacitadas, mas Deus preservou o seu povo. Quando nós olhamos para a história da igreja de Cristo, as perseguições, as oposições de impérios, imperadores, governantes, reis, tinha tudo para dar errado, mas Deus continua sustentando o seu povo. Mesmo que a terra vacile e se abale, Deus continua sustentando e guardando. Devemos nos lembrar disso em meio às aflições e confiar que o Senhor está com o seu povo e julga no tempo determinado. E nós lemos ainda no versículo 4: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Uma palavra muito importante aqui é força. Não levanteis a vossa força. Essa palavra, no hebraico, é a mesma palavra para chifre. Nós acompanhamos aqui nos últimos meses os sermões do reverendo Ellison no livro do profeta Daniel. E uma figura que aparece com bastante frequência é a figura do chifre. A gente vê chifre para lá, vários chifres para cá, um grande chifre que é quebrado e surgem vários outros chifres. Esses chifres apontam para reis, para poderes, autoridades. Chifre no Antigo Testamento significa poder, significa autoridade. E o que o salmista está dizendo aqui para os soberbos, para os ímpios, é: não levantem o seu chifre, não levantem a sua força, não pensem que vocês têm alguma autoridade, algum poder para se levantar contra Deus. Não pensem que vocês têm essa força. Não pensem que a força aparente que vocês têm entre os homens é alguma coisa, porque essa força será abatida. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Falar com insolência traz a ideia de alguém que fala com peito estufado, pescoço estendido, como se tivesse toda a razão. Como se, no auge do seu orgulho, pudesse se colocar contra Deus, diante de Deus, e mostrar que é mais poderoso que Deus. Alguns meses atrás, eu preguei um sermão aqui sobre a Torre de Babel, na passagem da Torre de Babel. E uma das razões que levou aqueles homens a levantar a torre, dentre várias, foi orgulho. Foi o desejo de ser como Deus,
de alcançar a grandeza de Deus. O orgulho de exaltar a própria força, exaltar o próprio chifre, se nós seguirmos a ideia deste salmo. E o que Deus fez? Olha, está muito baixinha essa torre, eu vou ter que descer. Quando os homens achavam que estavam altos, no auge do seu orgulho, no auge da sua suposta força e poder, eles estavam muito, muito longe de Deus. Deus tem que descer para poder chegar até eles. É uma figura justamente de humilhação. Aqueles que pensam ser alguma coisa, aqueles que se acham poderosos, aqueles que procuram para si a glória que pertence somente a Deus, serão humilhados quando o próprio Deus manifestar a sua grandeza diante deles. Podemos compreender que essa advertência aos ímpios combate completamente a autossuficiência. Nós não somos autossuficientes e jamais devemos pretender ser. Nós dependemos de Deus, de um Deus que cuida de todas as coisas e que julga retamente. Uma vez que Deus rege e julga todas as coisas no tempo certo, viver de maneira arrogante, de maneira soberba, como se fôssemos o dono dos nossos próprios narizes, do nosso próprio destino, é na verdade pecaminoso. É na verdade uma armadilha que nos levará à queda. Será que nós temos vivido assim? Como eu disse no início, dizer que devemos deixar Deus ser Deus é fácil. Difícil é nós vivermos no dia a dia. Quando nós queremos para nós a glória, queremos para nós o reconhecimento, e nos colocamos com arrogância, uns contra os outros. Muitas vezes nos colocamos com arrogância, pensando que somos o Senhor da nossa própria vida. Devemos deixar Deus ser Deus. O Salmo apresenta aqui uma clara advertência para os ímpios, mas é uma advertência também para aqueles que servem ao Senhor, mas que muitas vezes vivem de maneira orgulhosa, de maneira arrogante, como se fossem o Senhor das suas próprias vidas. Devemos confiar na justiça de Deus diante das aflições, porque Ele está sempre perto do seu povo, cuidando, guardando, sempre acessível. Devemos confiar no Senhor diante das aflições, porque Ele julga retamente e no tempo certo. E isso deve ser para nós um grande conforto, um grande consolo. Deus agirá, mesmo que nós não compreendemos nem o quando e nem a forma. E nós também devemos, em último lugar, confiar na justiça do Senhor em meio às aflições, pois Ele abate os ímpios e exalta os justos. A justiça humana, muitas vezes, faz exatamente o contrário disso. Abate os justos e exalta os ímpios. E isso, infelizmente, é muito comum, por conta do pecado, por conta do mundo quebrado no qual nós vivemos. Mas a certeza que temos é que Deus abate os ímpios e exalta os justos. A justiça dele é perfeita. Aquele que vive na prática do mal, na prática da iniquidade, que vive em constante rebelião contra Deus, será abatido. Mas aquele que persevera em servi-lo, aquele que persevera em viver retamente, aquele que foi remido, comprado por Cristo e justificado, este será então exaltado. O Salmo continua no versículo 6, dizendo: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. A advertência aqui do salmista, e agora alguns comentaristas entram em debate, quem é que está falando aqui, se é Deus ainda que está falando, se é o salmista. Mas aqui, provavelmente o salmista está constatando, não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. A ideia de auxílio é também de exaltação. Não é de qualquer lugar desta terra que o homem encontra para si o seu auxílio.
Não é nas coisas terrenas que o homem encontra a sua exaltação. A exaltação, o auxílio que este mundo aparentemente apresenta, é temporário, é frágil, é como uma casa edificada na areia. É como um castelo que não é forte. É um castelo que, na primeira investida, cai diante do inimigo. Quantos andam por aí, colocando a sua confiança, depositando a sua esperança em coisas desta terra, coisas materiais, coisas terrenas, em propriedades, em títulos, em reconhecimentos, em finanças, em dinheiro, em relacionamentos. Mas quando essas coisas se vão, quantos não caem junto com elas? Em 1929, a grande crise, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quantos que tinham muito, que tinham muitas finanças, que estavam bem de vida, de repente não tinham mais nada. Quantos não tiraram a própria vida diante dessa situação? Porque perderam tudo. Porque imaginavam que era do Oriente ou do Ocidente, ou das finanças, ou do dinheiro, que viria o seu auxílio, que viria a sua exaltação. Mas o salmista está aqui considerando, não é de nada disso que vem a exaltação. Sabe por quê? Versículo 7. Porque Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. É Deus quem determina quem irá cair. É Deus quem determina quem será humilhado e quando isso vai acontecer. E também é Ele que decide quem será exaltado e quando será exaltado. Deus é o juiz. Aquele que pratica o mal e que pensa que está angariando para si bens, segurança, conforto, está trazendo sobre si somente juízo. Está enchendo o seu cálice. A ira de Deus está sendo cada vez mais colocada neste cálice. E logo, em determinado momento, este cálice transbordará. E a ira então será derramada. Deus é juiz. Por mais que muitos alcancem a exaltação através de meios ilícitos, isso pode permanecer por um tempo. Mas o abate, a derrubada, a queda é certa. Seja nesta vida já, ou em último caso, em caso definitivo, no dia do juízo, no dia em que todo homem prestará contas diante de Deus. E então nós chegamos na figura do cálice, no versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. A figura do cálice, a figura do vinho, ela, dependendo do contexto, pode ser boa ou ruim nas Escrituras. E aqui é um contexto no qual o cálice representa algo ruim. Representa a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Isso mostra a ira de Deus. A mistura mostra que o sabor desse cálice é difícil de tragar. É algo difícil de engolir. É um cálice que de fato contém a ira de Deus. E é um cálice que o próprio Deus dará a beber àqueles que vivem na prática da impiedade, que vivem na prática do mal, que vivem causando sofrimento aos outros, que vivem praticando a injustiça. Dele dá a beber. O Senhor dá a beber. O Senhor garantirá que todos os que praticam a iniquidade tomarão deste cálice. Sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra, todos os que vivem na impiedade, tomarão deste cálice da ira de Deus, até as escórias, ou seja, até o final. Quando nós pegamos um copo e fica aquele restinho no final, até o restinho, até o final. Todos os que praticam o mal sofrerão sobre si a justa ira de Deus, a santa ira de Deus, merecendo por conta dos seus pecados. Por mais que os homens tentem encontrar sua própria exaltação, seja nas coisas dessa terra, seja no Oriente, no Ocidente,
seja no deserto, como traz aqui o salmista, seja nos recursos que este mundo proporciona ou nos possíveis portos seguros que nós encontramos por aí, a exaltação cabe somente ao Senhor. E se Deus determinou que aquele que vive na prática do pecado pagará pelos seus pecados, isso vai acontecer. Aqueles que se exaltam pensando que estão livres de qualquer ameaça, devem considerar que o juízo de Deus virá no tempo e no momento oportuno. E o cálice dessa ira será derramado. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 18, onde fala sobre a queda da grande Babilônia, que é um símbolo da impiedade, um símbolo da imoralidade, da idolatria, um símbolo do pecado contumaz, nós vemos o juízo que virá sobre ela. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Aquele que vive na prática do mal, tomará certamente deste cálice. Pagará pelos seus pecados. Meus irmãos, por causa dos nossos pecados, nós também deveríamos tomar desse cálice. Por conta das nossas iniquidades, por conta da nossa rebelião contra Deus, nós merecíamos tomar do cálice dessa ira. Contudo, alguém tomou desse cálice por nós, até o fim. Um justo, alguém que não precisaria tomar do cálice, jamais, tomou em favor de todo aquele que nele crê. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. São palavras de Jesus no seu caminho para a cruz. Nós lemos lá em Mateus 26, 39. Senhor, afasta de mim este cálice. Não era apenas a morte na cruz, não era apenas a dor física que angustiava o Senhor Jesus naquela noite. Era saber que muito mais do que essa dor, Ele estava para tomar sobre si o cálice da ira de Deus, que estava destinado a nós. E ainda assim Ele se coloca debaixo da soberania de Deus e diz: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós deveríamos tomar deste cálice, mas Cristo tomou em nosso lugar. Não é um cálice literal, mas mostra a ira de Deus sendo derramada sobre aquele que cometeu o pecado. Jesus Cristo sofreu sobre si o castigo que nós merecíamos. O cálice da ira de Deus, do qual Jesus falava, foi de fato derramado sobre ele. E cada gota que era nossa, ele tomou no nosso lugar. O justo tomando este cálice pelos injustos, por aqueles que o Pai deu a ele antes da fundação do mundo, pelas suas ovelhas, pelo seu povo, por todos aqueles que creram nele, desde antes da sua vinda, até mesmo depois dela. Jesus carregou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Se você crê em Cristo Jesus, você pode ter a certeza de que este cálice você não tomará, porque Ele já tomou sobre si. Jesus Cristo, o justo, mostra aqui que nós devemos confiar na justiça de Deus. Porque sim, todo pecado é punido, nenhum pecado fica sem punição. Mas o pecado daqueles que creem em Cristo já foi pago na cruz. Aqueles, contudo, que não creem, que vivem na prática deliberada do pecado, que vivem distantes, fazendo todo tipo de mal e acumulando uma série de injustiças, estes tomarão por si mesmos este amargo cálice da ira de Deus. E o Salmo se encerra, então,
com a resolução do salmista de ser grato e louvar a Deus por sua justiça. Versículos 9 e 10. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Estamos, então, diante da aclamação deste salmista, de modo que o salmo que começou com gratidão, que começou com louvor, termina da mesma forma. O salmo começa com gratidão, mostra a justiça de Deus e termina com gratidão. Em meio às aflições, em meio às injustiças que nos cercam, nós devemos, do início ao fim, ser gratos a Deus o tempo todo, reconhecer gratos que Deus é justo e que Deus age em favor do seu povo. O povo resolve então cantar louvores a Deus e confiar de que no tempo certo Ele julgará. É o que vemos aqui no versículo 10: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. O ímpio será então finalmente abatido, cairá de uma vez por todas, mas o justo será exaltado. E aqui nós temos mais uma figura que revela a grandeza do nosso Salvador. Provavelmente na sua Bíblia esteja escrito: mas a força dos justos será exaltada. É uma tradução possível também, porque a ideia dos justos é que aqueles que praticam a justiça, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, serão exaltados. E de fato, isso é uma verdade. Mas no original hebraico, o justo está no singular. Algo que nos mostra mais uma vez Cristo Jesus, o justo. O justo que foi exaltado, que a si mesmo se humilhou, que veio até nós em figura humana, como servo, mas que foi exaltado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo Jesus, o justo, é o único que nos justifica. É o único que nos capacita a, neste dia em que o Senhor pedirá contas de todas as nossas obras, é Ele que nos capacita a nos apresentarmos como justos. Somente pelo justo nós somos justos. Cristo Jesus justifica. Ele paga o preço do pecado. E quando Deus olha para os seus, mesmo sendo nós ainda pecadores, mesmo ainda lutando contra o pecado, Deus nos olha como sendo justos por causa da justiça do nosso Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, só há duas formas de viver diante do que nós acabamos de ver nesse salmo. Nós podemos viver em retidão, sendo exaltados por Deus no tempo oportuno, mesmo em meio a aflições, mesmo quando somos alvo de injustiças, mesmo quando sofremos por conta da maldade que ainda há neste mundo, vivendo retamente, seremos exaltados pelo Senhor, por conta de Cristo Jesus. Ou podemos escolher o contrário, viver em perversidade, sendo abatidos pelo Senhor no dia final, pagando por nós mesmos o preço do nosso pecado. Está muito óbvio o que é melhor. Devemos crer em Cristo Jesus. Devemos nos colocar sempre na dependência dEle. Devemos confiar, certos de que Ele mesmo exalta o seu povo no devido tempo. Viver confiados nesta terra, nas coisas dessa terra, praticando o mal, tem o seu preço. Mesmo que aparentemente dê uma vida regalada, uma vida cheia de bens, a conta chegará. O cálice estará cheio deste vinho espumante no dia do juízo. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus
sabem que nós temos a salvação. Nós temos o pleno perdão. Devemos então viver caminhando nessa justiça do Senhor. Confie na justiça de Deus diante das aflições, pois Ele está sempre perto do seu povo. Recorra a Ele quando estiver sofrendo. Recorra a Ele quando estiver diante de uma injustiça. Quando alguma notícia te abalar, te entristecer, saiba que Ele está perto do seu povo, que você tem pleno acesso a Ele em Cristo Jesus. Saiba que Ele julga retamente e no tempo certo. Que Deus não perde o tempo. Deus não erra o timing, como a gente costuma falar aí. Deus tem o seu tempo certo e julga retamente. E lembre-se que Ele abate os ímpios e exalta os justos. Isso é uma certeza. Toda maldade, todo pecado será punido. E aqueles que foram salvos em Cristo Jesus serão com Ele exaltados. Em meio a desesperos e angústias dessa vida, confie, portanto, então, na justiça de Deus diante das aflições. Deixemos Deus ser Deus. Vivamos sabendo que Ele é soberano e que tudo acontece dentro da sua vontade. Que Ele assim nos abençoe e nos ajude a encontrar sempre refúgio na sua presença. Amém.